Meu nome é Giovana, eu sou do quinto ano e hoje eu vou fazer umas perguntas com um amigo da minha família e ele vai se apresentar. Pode falar? Olá, Giovana, é um prazer enorme estar aqui com você, com todos os alunos, né? Eu sou Adalberto Maluf, eu moro aqui em Brasília hoje, né? Morava em Campinas. Eu estou como secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, trabalhando aqui no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para cuidar da agenda ambiental no Brasil. Então, eu tenho algumas perguntas que foram feitas pelas crianças da minha sala. São 4 perguntas. Daí, né, 4 mesmo. E daí, se você não souber a resposta, não precisa responder, porque são bem simples, tipo assim. Então, a primeira pergunta é: existe uma quadrilha de pessoas que cortam as árvores? Sim, Giovana, infelizmente existem, né, várias pessoas que cometem crimes nos diferentes biomas do Brasil. Na região amazônica, a gente tem sim hoje, né, criminalidade não só cortando árvores, mas também fazendo a pesca ilegal, o garimpo ilegal que contamina as águas, né, para extração de ouro. Então, a gente vê uma redução bastante grande no Brasil do desmatamento nos últimos anos. De alguma maneira, as forças policiais vêm conseguindo conter um pouco esses criminosos, mas infelizmente nós ainda temos, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo que tem florestas, quadrilhas organizadas que destroem a floresta. E é possível prendê-las? Prender essas quadrilhas? Sim, né, hoje a gente vê um trabalho de repressão, né, como nós chamamos de comando e controle, que vem principalmente acabando com as redes de contatos, né, desses bandidos, com o dinheiro com que eles roubam e como eles usam esse dinheiro. E a gente vê uma redução significativa desses crimes nos últimos anos, mas infelizmente isso ainda existe e não é fácil, né, para a polícia, para todos os órgãos de controle, em especial o IBAMA e o ICMBio, que lutam muito para preservar, né, e proteger as nossas florestas, porque também é muito descentralizado. Muitos desses bandidos estão em lugares muito isolados, muito difíceis de chegar. E apesar da gente ter tecnologia de satélites, os aviões, helicópteros, infelizmente o Brasil é muito grande e nem sempre a polícia consegue chegar na hora que precisava. Tá bom. Então a pergunta 2 é: como pessoas conseguem cortar as árvores sem que ninguém as veja? Hoje nós vemos elas cortando porque você tem satélites, né, que geram alertas. Então, toda vez que o corte de árvores é maior do que um certo tamanho, a gente consegue prever isso pelos satélites. Mas, infelizmente, né, a gente tem ainda esse trabalho ilegal que ocorre dentro de algumas florestas ou algumas matas, aonde o desmatamento é relativamente pequeno, né, eles fazem um pouquinho por dia, então os satélites acabam não pegando muito, né. Depois no transporte dessas madeiras, é quando em geral a polícia consegue controlar, seja o transporte em cima de caminhões, seja no transporte em barcos, né, pelos rios. Hum. Então a gente vê cada vez mais um trabalho de integração de inteligência das forças policiais para tentar prender num quanto estiver fazendo lá o corte das árvores, mas em especial depois no transporte, né, no dinheiro com a venda dessa madeira, para acabar com a fonte de recurso desse crime. A pergunta 3 é: alguma espécie de árvore foi extinta nos últimos 20 anos? Com certeza, né? Infelizmente, o mundo passa por um processo acelerado de extinção, não só em árvores, como também, infelizmente, em alguns animais. Isso está sendo acelerado muito pelo aquecimento global, né? Os últimos 10 anos foram os anos mais quentes da nossa história. Os últimos 3 anos foram muito mais quentes
do que todos os modelos matemáticos, do que todas as previsões que os cientistas nos deram. Então, esse desequilíbrio do ponto de vista climático, que quase sempre vem junto com desequilíbrio hídrico, gera muita pressão em alguns lugares. E somado a esse desmatamento, né, somado à falta de cuidado, existem sim, infelizmente, alguns tipos de árvores que vêm entrando em extinção, né, nos seus habitats naturais, mas felizmente, né, o mundo vinha se protegendo, se preparando para isso, e hoje a gente tem grandes bancos de sementes, né, o maior banco de semente do mundo, que fica na Noruega, ele fica com as sementes ali guardadas, enterradas embaixo da neve, então, de alguma maneira, no futuro, a gente pode tentar, né, repovoar as florestas com essas árvores que infelizmente estão sendo cortadas agora. É, e a última pergunta: existe alguma espécie de árvore que invasora na Mata Atlântica? Existem. Hoje as espécies invasoras, elas estão em todos os biomas, né, não só na Sim. Mata Atlântica, na Amazônia, mas também no Cerrado, no Pantanal, né, nos Pampas. Durante muitos anos, as pessoas usavam árvores, né, digamos assim, exóticas daquele ambiente para promover paisagismo ou para trazer espécies onde elas achavam que gera mais madeira ou que tinha uma maior durabilidade. E o grande desafio é que essas espécies que não são daquela região, em geral, elas podem trazer também doenças junto com elas, né? Toxinas que afetam a biodiversidade. Por exemplo, o caso das abelhas, né? O caso de outros animais. Então, existe um controle muito grande, não só no Brasil, quanto no resto do mundo, para reduzir a introdução dessas espécies exóticas e também para repor, né, retirá-las e plantar no lugar espécies endêmicas, espécies que sejam nativas dos diferentes biomas. Aqui no nosso caso, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica têm duas das maiores biodiversidades do mundo. Então a gente tem muitos tipos de árvores importantes que duram bastante, que resistem à água, resistem ao fogo, geram madeira de qualidade. Então a gente não precisa ficar trazendo árvores exóticas para o Brasil, que o Brasil é uma das grandes lideranças mundiais em florestas. É, então é isso. Muito obrigada pela entrevista. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. E eu fiquei muito feliz de conseguir ter, né, que você deu um tempo pra gente conseguir fazer tudo isso. Eu gostei muito, vai ajudar muito no nosso trabalho. E tomara que todo mundo que assista goste. Então é isso. Um beijo muito grande. Um beijo. Fiquei muito feliz de vocês terem escolhido esses temas, né? O futuro do planeta está associado à preservação das florestas, à disponibilidade de água para todos nós, e fiquei muito feliz de ver a escola e todos os alunos escolhendo esses temas para a gente poder pensar no futuro, não só do planeta, como futuro de vocês. Ai, então é isso, tio. Um beijo grande e muito obrigada. Tá bom. Um Tchau. beijo. Tchau. Tchau.